Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 11 de julho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Então, o Bitcoin rompeu, né, a região de máxima histórica, já havíamos comentado no dia de ontem. Pelas projeções, né, ferramenta aqui do, dos modelos ali do Ficube, né, pela projeção automática aí dos indicadores Ficube. Tem próximos alvos aqui na faixa dos 121 mil, entre 120 e 121 mil. Tem esse alvo, né, do Fractal 305 lá nos 127.800, tá? Então, tem bastante alvo para cima, tá, pessoal? Se ele realmente seguir aí forte, né, quem sabe aí Bitcoin engata uma movimentação mais forte e alta, ele pode buscar até os 160 mil, tá? 158 ali também tem alvo. Então, tem bastante alvo aí para cima quando eu pego minha ferramenta de projeção. Chamei a atenção no dia de ontem, né, que rompendo as máximas, qualquer movimento de pullback, eu entendo que são novas oportunidades na compra. Então, esta região que estava em vermelho, que era a região de máxima histórica, agora passa a ser um ponto de suporte. Qualquer correção que o Bitcoin faça acima dessa região, entendo que passa a ser uma nova oportunidade para compra, tá? Então, mercado para cima, entendo que a tendência é seguir aí a movimentação de alta, né? Para quem está comprado, né? Para quem conseguiu comprar lá nos 100 mil, até mesmo se alguém comprou aqui na faixa dos 105, né? Ele ficou um pouco travado aqui no 108, 109. Para quem está comprado aí nestes pontos, só tomar um certo cuidado se ele começar a corrigir, né? Talvez pensar numa parcial quando ele começa a apontar para baixo. Ainda não tem indícios de que ele vai parar, tá, pessoal? Pode ser que o Bitcoin ele dê sequência nessa movimentação de alta, né, e não faça a correção agora, mas sempre ficar atento ali, né, para não devolver, principalmente para quem está fazendo o trade, né, aquele trade mais rápido, e não deixar voltar, tá ok? Mas de qualquer forma, mercado para cima, não vejo nenhuma evidência ali de que ele vai parar no momento, ele está deixando um paviozinho aí, mas ainda acho que é cedo, né, para afirmar que vai corrigir. Deixa eu até dar uma olhada no 120 minutos. 120 minutos, ele está testando aqui a linha verde no 116.400, já está tentando formar um pivôzinho aqui no 120, né? Então ficar de olho no 120 aí, quem sabe ele marcando um fundinho aí nesse 116.500 e depois vem trabalhando para baixo dele, para quem está comprado pensar em fazer algum tipo de proteção, reduzir ali o tamanho de posição, né? Fazer uma parcial, pelo menos não devolve, né? Se o mercado resolver voltar para testar aquela região do 112 e dar uma nova oportunidade de compra ali embaixo, tá? De qualquer forma, ainda vejo que a tendência, né, do mercado aí de cripto, do Bitcoin, é seguir a movimentação de alta, é seguir na tendência de alta. Se houver correção, para quem está de fora, volta a repetir, vejo como oportunidades na compra, tá? Então, qualquer correção, oportunidade aí na compra do Bitcoin. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Bem, Ethereum para cima, tá rompendo inclusive aquela região de topo nos 2.900, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Opa, deixa eu só tirar os indicadores para não ficar plotando em cima aqui. Beleza, agora sim. Ele rompeu realmente a região ali dos 2.900. Bem, ontem eu fiz uma projeção, né? Deixa eu só voltar o modelo Bo 1. Ontem eu fiz uma projeção, peguei até um tempo gráfico maior aqui, e pela projeção, se for buscar 100% ali, né? Acho que foi pelo diário mesmo, né? Acho que foi pelo diário, exatamente. Foi pelo diário. Ele vinha nessa movimentação de queda, dessa pernadona de alta, a gente fez um movimento ali de retração e fez um desenho de uma possível movimentação de onda 3, onde o 100% dava próximo de 3.500. Então o Ethereum pode buscar aquela região lá, tá? Vamos lá, Ethereum, acho que para quem está comprado na faixa dos 2.400, ok, está bem comprado. Para quem não está comprado nos 2.400, está procurando compra, eu entendo que comprar aqui está um pouquinho esticado, não vejo aquela relação risco-retorno interessante, mas de qualquer forma, se Ethereum fizer uma correção próxima dos 2.800, até mesmo aqui nos 2.700, 750, e começa a formar um pivôzinho para cima, eu entendo que ainda vale uma tentativa, uma nova tentativa de compra, e aí tentar pegar uma pernada parecida com essa, tá? Para quem não quer ficar de fora, né, caso o Ethereum siga esticando para cima, tentando buscar os próximos alvos, se fosse para entrar aqui, eu entraria com a posição menor, tá? Não entraria ali mais alavancado, né? Porque
porque a gente nunca sabe ali, pode ser que o mercado aí acabe falhando no meio do caminho, saia alguma notícia aí que dê uma bagunçada, né. Lembrando, apesar de ele estar dando continuidade nesse movimento de alta, ele tem uma resistência aqui, né, ele está numa região de resistência pelas mínimas, então ainda vejo que essa resistência pode sim dar uma segurada no preço, apesar de que a princípio ele está rompendo para cima dela, o que indica uma continuação da movimentação de alta, tá. Então o Ethereum para cima, começa a ver a possibilidade de buscar próximo dos 3.500, vamos ver se ele consegue chegar lá nos próximos dias. Solana, e aí é um candidato que já chamamos a atenção aí há alguns dias, né, desde que Solana passou para cima dos 145, 147, chamei a atenção que ficou interessante para compra no curto prazo, chamei a atenção que o alvo seria no 167, que é essa região de topo anterior, né, o meu primeiro ponto de parada ali para Solana, e ele foi lá para testar, né, olha a reação que ele está fazendo no dia de hoje. Rompeu para cima dessa região, próximo alvo de Solana, 175 a 180, tá? Tá um pouco esticado também Solana, então para entrar comprando agora vejo que fica um pouco mais difícil por conta da relação risco-retorno, né, que fica um pouco prejudicada. Se por um acaso Solana, né, fizer algo parecido com isso, rompe para cima dessa região. Para quem já está comprado, ok? Segue comprado, não vejo por que sair. Ele vem para testar essa resistência no 175 e essa região de topos no 180. Mas mesmo assim, quando ele faz um movimento de pullback, né? Se ele fizer esse movimento de pullback, eu ainda tentaria uma compra nesta faixa aqui do 165, 170, porque entendo que ele pode sim formar um pivô e tentar dar outra pernada para cima, né? Retomar a movimentação de alta, tá? Então, Solana, na minha opinião, é para cima no momento. O único ponto de observação é o fato de que ele já andou no curto prazo e está num ponto de resistência. Então, comprar agora, eu vejo que fica um pouco mais prejudicado, porque a relação risco-retorno não está tão interessante, né? Seu stop já está mais caro. Quando a gente falou de Solana aqui na compra, a gente estava com o stop de cerca de 10%, né? Então foi mais ou menos por aqui, é isso aí. Nem era aqui, na verdade o stop era aqui embaixo, então isso aí dá 10%. Para quem já está comprado dessa região, já está aí com uns 8, chegou a dar ali uns 9% aí na operação. Vamos ver se ele rompe para cima desse 180 e dá sequência na movimentação de alta aí Solana, ok? Então, Solana ainda vejo que é para cima. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Bem, pessoal, S&P 500 para cima, né? 6.250. A tendência ainda segue sendo de alta, tá? Então, acredito que o mercado americano segue subindo. Entendo que melhor oportunidade para compra, né, para quem está de fora procurando entrada, seria um pullback próximo dos 6.150 e depois uma continuação. Tá certo que o S&P 500 ele tem subido ali sem muito pullback, né? Isso já faz até um certo tempo. Ele já formou um pivôzinho aqui no 6.200 e já está tentando inclusive apontar para cima novamente, tá? Então pode ser até que rompendo a região de topos anteriores e renovando máxima histórica novamente, tá? Então, de qualquer forma, é para cima. O mercado americano sugere ainda a continuação da movimentação de alta, né? E se por um acaso ele começar a falhar, perder os 6.200, que é a última região de fundo que ele marcou em tempos gráficos menores. Então, se eu for aqui no gráfico de 2 horas, vocês conseguem perceber que ele deixou um fundinho aqui no 6.200, né? Se ele perder esse 6.200, aí a gente passa a tentar novas compras, né? Observa a reação do preço quando ele volta para testar essa região de topo aí de fevereiro, que ele rompeu recentemente, tá? Então seria ali um pullback, testa aquela região de 6.150, região de suporte, e aí vamos ver se ele forma um pivô e manda para cima novamente. Entendo que é uma região interessante ali pelo gráfico diário para quem procura novas compras, caso o S&P 500 fique para cima dos 6.200. Ah, então quer dizer que não dá para comprar? Até vejo que dá para comprar porque a tendência ainda é de alta, né? Pode ter aquela ação ali que esteja numa região interessante, então vale a tentativa ali na compra. A única observação que eu deixaria é cuidado para não ficar extremamente alavancado, né? Ali compra um pouco mais desta região de topo, porque se o mercado corrigir, você vai ficar preso ali no topo e o preço voltando contra, né? O que vai ser ali bem desconfortável se acontecer, tá? Então é para cima. Entendo que se houver correção até 6.150, gosto da compra e vamos seguir acompanhando o mercado aí americano. O DXY, o índice do dólar, vamos falar do dólar aqui, pessoal. O dólar chegou numa região de preço que eu marquei lá pelo semanal, né? Então já faz um tempo ali que a gente marcou esta região, este topinho ali de dezembro de 21, né? Na verdade não é um topo, né? Ele assim, ele iniciou uma movimentação de alta, topos e fundos ascendentes,
E aí ele veio testando, né, quando ele começou a queda ali, eu venho testando ali os pontos, né, então ele tinha essa região aqui dos 101.400, né, que era uma região que ele respeitou bastante ao longo do tempo, aí depois perdeu, tinha essa região dos 98 ali, que ele até tentou dar uma segurada e agora tá chegando aqui na região dos 96. Então eu pego ali como ponto de referência, inclusive se ele perder esse 96, já tem um próximo ponto aqui nos 95, tá? A princípio ele tá segurando nessa região, mas não quer dizer que tem uma reversão do movimento de queda, tá? Pelo contrário, tenho chamado a atenção que, na minha opinião, o DXY, o dólar, é um repique para depois voltar a cair, tá? E aí o ponto de resistência aí do DXY é até os 99, tá? Até os 99, tendo que o DXY pode voltar, bater cabeça e depois manda para baixo novamente. Pelo menos é o que está indicando a tendência no momento, tá? Se ele demonstrar algum sinal de reversão no gráfico diário, desenhar algum padrão ali, né? Algo parecido com isso. Então, supondo que ele já comece a bater cabeça por aqui, volte para testar fundo, não faça novo fundo e depois vem rompendo um topinho anterior, aí eu vou chamar a atenção que começa a demonstrar uma possibilidade de reversão. Fundinho duplo, rompe topo anterior, pode ser o início de um topo e fundo ascendente, né? Mas enquanto ele mantém topos e fundos mais baixos, a ideia é permanecer na queda e eu vejo que o movimento atual do dólar é apenas um repique da queda anterior, podendo ainda dar continuidade ali para baixo, tá? Então vamos seguir acompanhando, DXY é bem pesado, né? E no momento ainda vejo que o movimento de queda não acabou e que a qualquer momento a gente pode ver esse DXY voltando aí para testar novamente essa faixa dos 96, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de sexta-feira, excelente final de semana. E na semana que vem, segunda-feira, a gente está de volta aí para falar um pouco mais do mercado cripto, né? E observar como que foi o comportamento no final de semana, tá? Só lembrando, né? Não esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo. Entrem no site do Ficub, ficu.com.br. Cliquem lá no item, né? No ícone ali do aplicativo Ficub. Está carregando aqui. Clica aqui no item do aplicativo Ficub. E aqui vocês têm acesso a todos os novos planos, né, que temos disponíveis ali para quem quer acessar o gráfico web, né? Então você tem como acessar o gráfico web agora avulso, tá? Tem acesso à nossa inteligência artificial no gráfico web, tem acesso ao nosso Prisma para selecionar as melhores ações e tem acesso a todos os modelos dos indicadores Ficub. Além disso, tem os planos, os aplicativos, né? Então, aplicativo de cripto, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, onde recebe ali as recomendações. E lembrando que para quem tem o aplicativo Ficub, também tem acesso ao gráfico web. Então, no aplicativo já está incluso os mesmos benefícios ali relacionados ao gráfico web também, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando. Deixem o like. Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço a todos e bom final de semana. Tchau, tchau.